Olá, turminha! Boa tarde! Hoje, na nossa aula de produção textual, nós iremos estudar sobre o gênero textual conto. Peço que vocês peguem o livro de produção textual e abram na página 16. Página 16. Pegaram? Ótimo! Diz assim: leia a seguir o conto Guerra Civil do escritor Alcântara Machado. Peço que vocês me acompanhem na leitura desse texto, certo? É um conto um pouco grande. No entanto, nós iremos lê-lo compassadamente para que nós possamos compreender e logo depois eu irei explicar para vocês o que é um conto, como é caracterizado esse gênero textual, ok? Só um momento. Vamos lá. Em Caguassu, os voluntários; em São Tiago, os legalistas. Entre os dois, indiferente o rio Jacaré. O delegado regional de Boniteza mandara recolher as barcas, e as margens só podiam mesmo estreitar relações no infinito. De dia não acontecia nada. Os inimigos caçavam jararacas, esperando ataques que não vinham. Por isso, esperavam sossegados. Inutilmente, os urubus no voo lindo deles se cansavam, indo e vindo de bico esfomeado. Os guerreiros gozavam de perfeita saúde. De noite, tinham o silêncio. Qualquer barulho assustava. Os soldados de guarda se preparavam para morrer no seu posto de honra, mas era estalo de árvores. Ou correria de bicho. A madrugada se levantava sem novidades. Por isso, a luta entre irmãos decorria verdadeiramente fraternal. Porém, uma manhã chegou a Boniteza a notícia de que do lado de Caguassu qualquer coisa de muito grave se preparava. Tropas marchavam na direção do rio, trazendo canhões, carros de combate, grande provisão de gases asfixiantes compradas na Argentina, aeroplanos, bombas de dinamite, granadas de mão e dinheiro, todos esses elementos de vitória. Um engenheiro russo construiria em 2 tempos uma ponte sobre o Jacaré, e o resto seria uma corrida fácil até a capital do país. Desta vez, a coisa iria mesmo acontecer. Boniteza se surpreendeu, mas não se acovardou. Com rapidez e entusiasmo, começou a preparar tudo para a defesa. Ao longo do rio se abriu uma trincheira inexpugnável. Canhões descarregavam tropas em todos os pontos. As metralhadoras foram ajustadas, os fuzis engraxados, os caixotes de munições abertos. Costureiras solícitas pregaram botões nas fardas dos praças mais relaxados. Nas barbearias, os vidros de loção estrangeira se esvaziavam na cabeça dos sargentos. Era de guerra o ar que se respirava. À noite, encontrou os combatentes a postos. Na trincheira, eles velavam apoiados nos fuzis. Sentinelas foram destacadas para vigiar a margem inimiga. Entre elas, o sorteado do Leônidas Cacundeiro. Era infeliz porque sofria de dor de dente crônica. Piscava sem parar e gaguejava. Foi para o seu posto de observação. Deitou-se de barriga no cobertor velho. Só o busto meio erguido ficou olhando para a frente dele, de fuzil na mão. Tinha ordens severas. Vulto que aparecesse era mandar tiro nele, sem discutir. Leônidas Cacundeiro deu de pensar. Pensava uma coisa, o ventinho frio jogava o pensamento fora. Pensava outra. Tudo quieto. Ainda bem que havia luar. Do alto da ribanceira, ele examinava as águas do Jacaré. Ou então erguia o olhar e descobria nas nuvens a cabeleira de um maestro, um cachorro sem rabo,
2 velhinhas, pessoas conhecidas. Agora, o frio era o frio da madrugada. O doutor Adelino costumava dizer: quando vocês sentirem frio, pensem no Polo Norte e sentirão logo o calor. Pensou no Polo Norte, lembranças vagas de uma fita vista há muito tempo. Gelo e mais gelo. No meio do gelo, um naviozinho encalhado. Homens barbudos jogando fumaça pela boca, encapotados e enluvados, com cachorros felpudos. 2 barracas à esquerda, e aquela branquidão forçou bem o olhar. Um urso pardo com 2 bandeirinhas, um urso em pé com uma bandeirinha na pata direita, outra bandeirinha na pata esquerda, nenhuma arma. Deu um berro. Alto! Ficou em posição de tiro. O soldado não podia mesmo dar um passo à frente, senão caía no rio. Começou a mexer com os braços. Levantava uma bandeirinha, abaixava outra, levantava as 2. Leônidas pensou: que negócio será aquele? Foi chamar o sargento. O sargento veio, olhou muito e disse: que negócio será aquele? Vá chamar o tenente. Leônidas foi chamar o tenente. Veio correndo com ele. O tenente limpou os óculos com um lenço de seda, verificou se o revólver estava armado. Olhou muito, falou coçando a nuca: que negócio será aquele? Vá chamar o major. Leônidas partiu em busca do major. No acampamento não estava. Foi até Boniteza. Encontrou um cabo. O cabo mandou Leônidas bater na casa da viúva Dona Birigue, ao lado do correio. O major apareceu na janela com má vontade. Resmungou: já vou. Leônidas comboiou o major até o rio. O major teve uma conferência com o tenente. Subiu num pé de pitanga, falou lá de cima: que negócio será aquele? Vá chamar o comandante. O Anspessada primeiro não queria acordar o comandante. Eram ordens. Leônidas insistiu firme, e o comandante teve de pular da cama. Leônidas, fazendo continência, explicou o caso. O coronel disse: às 6 estou lá. Eram 5. Leônidas voltou com um recado. O major, o tenente, o sargento estavam nervosos. De vez em quando, um deles chegava mais perto da margem, e o soldado do outro lado recomeçava a ginástica. Bandeirinha na frente, bandeirinha atrás, bandeirinha apontando o céu, bandeirinha apontando o chão. Ia repetindo com muita paciência desgraçada. Então, já havia passarinhos cantando, barulho de vida em Boniteza. Só a cara amarrotada dos ínsones não resplandecia na luz da manhãzinha. Toques de cometa chegavam de longe despedaçados. Na banda de lá do Jacaré, o homem da bandeirinha habitava sozinho a paisagem, com uma vontade louca de tomar café bem quentinho e forte. Era a hora da raiva, e todos se espreguiçavam com o sol que chegava. O coronel Jurupari ouviu calado a narração do estranho caso. Fez em seguida 2 ou 3 perguntas hábeis, com o intuito de esclarecê-lo tanto quanto possível. Chamou de lado o major e o tenente. Os 3 discutiram. Emitiram suas opiniões sobre assuntos de estratégia e balística que pareciam oportunas naquela emergência. Fumaram vários cigarros. Ao final, o coronel, entre o major e o tenente, avançou até a margem, de binóculo em punho. Assim que ele assentou o binóculo da outra banda do Jacaré, recomeçou a dança das bandeirinhas. O coronel olhando,
A sua primeira observação foi: é um cabo e não tem má cara. Depois de uns minutos veio a segunda: hoje é dor de cabeça na certa com este noroeste. A terceira alimentou ainda mais a angustiosa incerteza dos presentes. Mas que negócio será aquele? Daí a uns instantes repetiu: mas que diabo de negócio será mesmo aquele? Porém, acrescentou, numa ordem para o Leônidas: vá chamar o sinaleiro. O sinaleiro veio chupando o nariz. Olhou, deu uma risadinha, tirou um papel e um lápis do bolso traseiro da calça. Ajoelhou-se com uma perna só, pôs o papel na coxa da outra, passou a ponta do lápis na língua, começou a tomar nota. Dava uma espiada, as bandeirinhas se mexiam e escrevia. O coronel Jumpare, o major, o tenente, o sargento e o sorteado Leônidas Cacundeiro esperavam o resultado de armas na mão e ansiedade nos olhos. O sinaleiro se levantou, ficou em posição de sentido e, com voz pausada e firme, leu a mensagem enviada pelos revolucionários de Caguassu: saúde e fraternidade. O coronel mandou responder agradecendo e retribuindo de todo o coração. Olhem, crianças, nós acabamos de ler um conto. Sim, esse texto ele é classificado como um conto devido às suas características. Observem que aí no final diz assim: o coronel mandou responder agradecendo e retribuindo. Exemplo, corte. Tia Vanessa, o que quer dizer esse corte? Esse corte é uma expressão latina que quer dizer o quê? Ex-corde, aliás, né? Ex-corde significa de todo o coração. O coronel agradeceu de todo o coração a mensagem que os revolucionários de Caguassu estavam enviando a ele, aos seus homens. Crianças, prestem atenção. Página 19. Página 19 diz assim: o conto é uma narrativa essencialmente ficcional. Tia Vanessa, então quer dizer que as histórias narradas, as histórias escritas em um conto, elas não existem? De fato, algumas não. Outras podem sim existir, mas olha, essencialmente, ou seja, na maioria das vezes, na grande maioria, o conto é uma narrativa ficcional. Gente, prestem atenção. Um conto é narrado por alguém participante ou não da história. Ou seja, o narrador, ele pode ser narrador, personagem ou simplesmente o narrador. O conto, ele pode ser escrito em primeira pessoa ou em terceira pessoa. Primeira pessoa, eu. Terceira pessoa, ele. Então, o conto pode ser escrito em primeira ou em terceira pessoa, certo? Além disso, prestem atenção. Esse narrador personagem, ele mostra o seu ponto de vista e apresenta ao leitor os personagens e o enredo. O que é o enredo? O enredo é a história que será contada. Então, o narrador, ele pode ser em primeira pessoa ou em terceira pessoa. O narrador apresenta os personagens são as pessoas que irão participar daquela história, que irão participar daquele conto. E apresenta também o enredo. O que é o enredo? É a história que será contada. A história que será contada, ok? Até aí, ok. Prestem atenção. Um conto caracteriza-se principalmente pela sua breve extensão. Como, tia Vanessa? Um conto, gente, ele não é tão grande assim.
Tia, mas esse conto que eu li, ele é muito grande. Para vocês, sim. Esse conto, a gente pode dizer que ele é grande, no entanto, ele não é. Um conto, ele é bem menor. Bem menor que o quê? Bem menor que as novelas. Sim, observem. Um conto caracteriza-se principalmente pela sua breve extensão, uma vez que existem outros textos com características semelhantes. Ou seja, é só os contos que têm essas características? Não, existem outros textos que têm também essas mesmas características. Vamos lá. Diante dessa singularidade, os contos apresentam uma quantidade limitada de personagens e cenários e também um único conflito, ou seja, um único problema que será desenvolvido na história. No conto que nós acabamos de ler, ele só teve um único conflito. Qual era esse conflito? Desvendar a mensagem, desvendar o que aqueles homens estavam fazendo do outro lado do rio Jacaré. Sim, esse que foi o conflito, esse que foi o clímax do conto. Foi o quê? Desvendar o conflito, desvendar o que aqueles homens estavam fazendo, o que aqueles homens queriam dizer. Entenderam, crianças? Olhem, diante dessa singularidade, os contos apresentam uma quantidade limitada de personagens e cenários e também um único conflito, ou seja, um único problema que será desenvolvido na história. O tempo é determinado e o clímax, o que é o clímax? O clímax é o ponto alto da história, é o desenrolar, é onde vai surgir o desenrolar do conflito. Olha, o ponto alto da história, onde se desenrola, contudo de maneira a causar algum tipo de impacto no leitor. Como, tia Vanessa? Como assim? Eu não entendi. É no clímax que se desenrola todo o conflito. No entanto, para que esse conflito ele seja desenrolado, vai acontecer outras coisas. Não é simplesmente dizer, essa história foi desenrolada assim, assim, assado, ponto. Não é assim. Para que ele seja realmente desenrolado, para que realmente chegue no fim dessa história, tem que acontecer várias outras coisas. Entenderam? Várias outras coisas. E é essas coisas que acontecem que deixam o leitor com vontade de chegar no final, que deixam o leitor com vontade de saber todo o desfecho, todo o desenrolar daquela história, daquele conto que está sendo narrado. Daí então a importância de ler e compreender aquilo que foi lido. Porque se simplesmente eu peguei um texto, eu li, mas no final eu não entendi nada. Eu compreendi o que eu li? Não, eu não compreendi o que eu li. Aquilo que eu li teve serventia? Vocês acham que teve? Pode até ter serventia, por quê? Porque você acabou treinando a leitura, porém você não despertou. Você não despertou na sua cabecinha o ato de quê? De interpretar aquilo que foi lido. Olhem, os contos, eles são um gênero, ele é um gênero textual muito conhecido. Eu creio que todos vocês conhecem a história da Branca de Neve. Branca de Neve é um conto dos irmãos Grimm. Assim como Ali Babá e os 40 Ladrões. Ali Babá e os 40 Ladrões também é um texto cujo gênero textual é conto. Sim, e assim também vários outros textos que nós conhecemos, certo?
Olhem, vamos lá continuar. A cronologia de acontecimento do conto também segue uma sequência lógica, ou seja, ela vai seguir uma sequência. Os contos, eles não vão ter aqueles fatos desorganizados, tudo embaralhados, não. Eles seguem uma sequência. Olha, e o espaço é limitado. O que é o espaço? O espaço é onde a trama se desenvolve. O espaço é onde a trama, é onde a história acontece. Esse espaço, ele é limitado. Essas características são genéricas para os mais diversos tipos de contos que existem. Tia, então quer dizer que existem vários tipos de conto? Sim, crianças, existem. Olhem, nós temos os contos de ação, os contos emocionais, de encantamento, enigma, de fada, fantástico, mistério, os contos religiosos, os contos populares, os contos de humor, os contos de terror, os contos de sabedoria e por aí se vai. Nós podemos classificar um conto em várias coisas, mas nós classificamos devido ao quê? Devido ao assunto que está sendo tratado. De acordo com o assunto que está sendo tratado naquele conto, é que eu classifico ele como conto de fadas, de mistério, conto de humor, conto de terror e por aí se vai, certo? Voltando. Portanto, é fácil encontrarmos contos mais extensos, como alguns de Machado de Assis. Machado de Assis é um contista muito famoso mesmo. E alguns contos de Machado de Assis, eles são grandes, eles são mais extensos. Olhem, criança, o Machado de Assis é o maior contista brasileiro, assim como outros contistas. Dentre eles, nós podemos destacar quem? Clarice Lispector. E por que eu destaquei Clarice Lispector? Porque Clarice Lispector, ela não respeitava a cronologia lógica. Porém, meus amores, são contos que envolvem o leitor, contos que nos despertam, que despertam a nossa leitura, que despertam o nosso entendimento. São esses tipos de contos que nos ajudam, nós enquanto leitores, sim, nos ajudam. Por quê, tia? Porque ele vai despertar o nosso interesse pela literatura, o nosso interesse pela leitura. Olhem só. Nós temos vários outros contistas brasileiros, como Machado de Assis, Monteiro Lobato, Carlos Drummond de Andrade, Clarice Lispector, Lígia Fagundes, Luiz Fernando Veríssimo e vários outros contistas, certo? Gente, olhem, nós temos alguns contos maranhenses, sim. Dentre eles, eu irei destacar o quê? Atrás do Baú de Guardados. Esse Atrás de Baú de Guardados é uma coletânea de contos. No entanto, um dos contos que fazem parte dessa coletânea, dessa coleção de contos, é o quê? É Atrás de Baú de Guardados. Um dos contos que chamou muito a minha atenção. Ok? Olhem, em seu processo de evolução, a humanidade conquistou a fala antes da escrita. Sendo assim, a arte de contar histórias foi passada de uma geração à seguinte, até que tais narrativas fossem registradas. Logo, existe uma variedade de tipos de conto, cada um com a linguagem adequada a seu propósito. Qual pode ser o propósito, tia? Educar, transmitir valores morais, transmitir valores culturais, entreter o leitor e muitos outros propósitos.
Olhem, crianças, o que eu quero que vocês observem? Eu quero que neste momento vocês observem as características do gênero textual conto. Nós podemos conhecer vários textos que eles se classificam como conto. No entanto, nós não podemos, até então a gente nós não sabíamos identificar, né? Nós não sabíamos identificar, mas agora, a partir do estudo dessas características, das características de um conto, nós podemos sim identificar esse gênero textual. Quais são as características? Primeiro, ele pode ser escrito tanto em primeira quanto em terceira pessoa. Uma outra característica é o narrador, no caso, quem narra a história, que apresenta os personagens, que apresenta o enredo, que apresenta a história que será contada. Além disso, gente, também um conto eu posso caracterizar devido à sua breve extensão. Também eu posso dizer o quê? Que a cronologia de acontecimento do conto, ela também segue uma sequência lógica, e o espaço ele é limitado. Eu não vou escrever um conto que acontece em vários lugares, assim como uma novela. Em uma novela eu utilizo vários espaços. A história que é contada em uma novela, ela se passa em vários lugares. E um conto não. O tempo, o espaço, o lugar, ele é limitado. Ok, crianças? Agora, vocês irão responder a página 19 e a terceira questão da página 20. Página 19, terceira questão da página 20. É para vocês responderem a quarta questão? Não, não é para responder a quarta questão. Somente a terceira questão. Ok, meus amores? Ótimo. Qualquer dúvida que vocês tiverem em relação a esse conteúdo, vocês podem estar me mandando uma mensagem, porque eu estou aqui para responder vocês, certo? Beijinhos, até a próxima!